As diversas mitologias espalhadas por todos os continentes são ricas em cultura, conhecimentos e instrumentos cheios de histórias milenares. E dentre tantas mitologias, existe uma em especial que se destaca, a mitologia suméria. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas irei te explicar com calma. Os sumérios acreditavam que o universo era governado por um panteão formado por um grupo de seres vivos de forma humana, porém imortais e possuidores de poderes sobre-humanos. Esses seres, segundo acreditavam, eram invisíveis aos olhos dos mortais e guiavam e controlavam o cosmo de acordo com um plano pré-estabelecido e leis rigorosamente elaboradas. No vídeo de hoje você conhecerá Shamash, ou como queira chamar, de Deus do Sol. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gosta de um universo mitológico, não descole da tela e vem comigo. O grande e poderoso Deus do Sol, Shamash, era um dos principais deuses mesopotâmicos, sumérios. Ele que carregava o Sol em sua carruagem, observando a humanidade e a julgando como bem entendia. Shamash viajava através do submundo durante a noite para fazer o seu caminho de volta para o portão do Oriente. E durante esta jornada, Shamash também julgava o submundo. Outra ligação de Shamash com a justiça é o Código de Hammurabi, um código de leis que o rei babilônico Hammurabi teria sido inspirado por Shamash a escrever. O nome para o sol costuma ser bastante parecido na maioria das línguas semíticas. Fala-se Shams em árabe, Shemesh em hebraico e Shemsha em aramaico siríaco, por conta de uma raiz comum, Shin Men Shin, que origina todas essas palavras e tem a ver com o sol. E assim, em acadiano, sendo também uma língua semítica, ainda que um pouco diferente do hebraico, o sol se diz Shamash, que é também como se chama o deus responsável pelo astro-rei, e seu outro nome é Utu. Shamash aparece regularmente na epopeia de Gilgamesh. Enquanto Gilgamesh e Enkidu seguiam em uma missão para matar Humbaba, eles oravam e faziam libações para Shamash todas as manhãs, na direção do sol nascente, para que sua viagem fosse segura. Gilgamesh recebe sonhos de Shamash, que Enkidu então interpreta, e em sua batalha contra Humbaba, é o favor de Shamash para Gilgamesh que lhes permite derrotar o monstro. Shamash presenteia Gilgamesh com 3 armas poderosas que o auxiliam em seus combates. Como o deus solar é uma das figuras mais importantes do panteão, Utu, Shamash, acumula uma série de funções, todas ligadas ao seu papel cósmico. Por conta da lógica de que o sol é quem traz a luz, ele é o deus responsável pela verdade e pela justiça. Shamash não pensava muito antes de julgar, ele decidia rápido o que fazer. Causava nas pessoas mortais um senso de fazer a coisa certa, pois se sabia que Shamash estava de olho em tudo o que você fazia, mesmo enquanto tentava buscar descanso morto. Era tão bem visto que o próprio Hammurabi se inspirou nele para criar os Códigos de Hammurabi, um dos mais antigos conjuntos de leis escritas. Em textos jurídicos, Shamash é muitas vezes citado como testemunha, um exemplo divertido do modo como religião, magia e burocracia se cruzavam na Babilônia. E por conta dessa capacidade de visão, ele também é invocado em preces divinatórias, uma característica que partilha com Apolo, no panteão grego, em termos de divindades solares, ainda que em boa parte das tradições mágicas posteriores, práticas divinatórias sejam mais domínio da lua. Shamash é filho dos deuses Sin, Nana, Lua e Ningal, e irmão da deusa Ishtar e Nana. Sua esposa era a deusa Aya, a deusa da juventude, e com ela Shamash foi pai de 4 filhos, que são eles Giro, fogo, Kitum, verdade, Mesharum, justiça, Nusku, luz. Cada filho de Shamash teve importância e significado importantes para a sociedade mortal. A sua esposa Aya, a deusa da aurora, uma divindade menor no geral, mas que por vezes fazia o papel de intercessora nas súplicas dos devotos ao deus. Shamash tem um papel importante, sendo o deus a quem o protagonista costuma rezar. Ele intervém em seu favor na batalha contra Humbaba, e é a ele que é dedicado o coração arrancado do touro dos céus, morto por Gilgamesh e Enkidu. Depois, na jornada que ele empreende
estende até os jardins paradisíacos nos confins da terra e morada de Utnapishtim. Como esse deus era então representado? Shamash era representado segurando uma adaga curva, com a qual fazia seus julgamentos de forma certeira e sábia, pois sabia ter de ser rápido, sem tempo para pensar muito. No mundo dos mortos, onde passava a noite, ele julgava com o auxílio de uma lança. Em seus ombros havia raios de sol forjados em suas vestes. Era tido também como alguém duro e ríspido, sempre sério e imponente. Era o deus mais venerado da Mesopotâmia, e seus fiéis o veneravam ao nascer do sol, pedindo um dia bom, seja numa viagem ou até na fazenda para um bom trabalho agrário. Tinha significado também na Babilônia, devendo então ser representado por um disco solar com uma estrela de 4 pontas no centro. Shamash, ou Samas, significa sol, e essa palavra passou para o hebraico Semes e árabe Sams. Uma característica importante de Shamash é que ele consegue destruir a escuridão e com ela os seres das trevas. Alguns demônios, como o Zutuco, inclusive, eram compreendidos como seres de pura sombra, de uma escuridão impenetrável e sem feições. Por isso faz sentido ainda sua função como um deus exorcista, invocado ao lado de Marduk e Ea nas preces para expulsar espíritos malignos. Muitos o associam ao signo de Áries. A lua nova de hoje sinaliza a mudança de mês no calendário judaico, com o começo de Tishrei, anunciando a segunda metade do ano, que é comemorada com o festival de Ano Novo, o Rosh Hashanah. O equivalente babilônico seria o mês de Tishretum. É curioso que, em termos astrológicos, esse é o período em que o Sol passa por Libra, o signo de queda do Sol, pois é oposto à sua exaltação em Áries. No entanto, Tishretum é o mês sagrado ao deus Shamash. A doutrina das dignidades astrológicas é, até onde se sabe, muito posterior ao período mais clássico da civilização mesopotâmica em que essas tradições foram firmadas, mas não deixa de ser uma ocorrência intrigante. Shamash, o deus Sol, era importante, pois ele foi responsável por botar moral na humanidade, julgando-a todos os dias. Era obrigação dele dizer o que cada um dos seres mortais na Terra merecia ou não. A humanidade era vigiada o dia todo. Independentemente da situação ou de quem quer que fosse, Shamash era um juiz justo e sábio, estivesse vivo ou morto. O construtor do templo mais famoso para Shamash foi Nabucodonosor. Tinha erguido um grande e imponente templo, porém ele durou pouco, porque não tinha anexado nas fundações antigas. Então, após 45 anos, a estátua de Shamash foi retirada do templo pelo sucessor Nabonido e levada para uma nova moradia, onde ficou por muitos anos. Curiosamente, o comportamento de Utu é bem diferente de muitos outros deuses da Mesopotâmia, que normalmente são retratados como caprichosos e agindo com base em seus desejos, muito parecidos com os mortais. Utu, por outro lado, é retratado como um personagem heróico, cujas ações são completamente ditadas por considerações éticas. É por isso que Utu raramente aparece nos mitos da Mesopotâmia. Utu também aparece no mito conhecido como Descida de Inanna ao Submundo. Mais uma vez, ele desempenha o papel de uma divindade protetora. No mito, a deusa Inanna vai ao submundo para desafiar sua irmã, Ereshkigal. A deusa foi, no entanto, derrotada e presa nos domínios de sua irmã. Eventualmente, ela foi libertada, mas teve que fornecer um substituto para ocupar seu lugar no submundo. Foi seu marido, Dumuzid, quem Inanna decidiu que deveria ocupar seu lugar. Quando os demônios vieram para arrastar Dumuzid para o submundo, ele orou a Utu, que interveio e o transformou em uma cobra para que ele pudesse escapar deles. Utu e Inanna são mostrados como muito próximos, tanto nos textos quanto na arte. Na verdade, o relacionamento deles beira o incesto e acredita-se que eles eram muito mais do que apenas irmãos. Uma outra história bem intrigante e um tanto curiosa é sobre uma linda jovem chamada Nar. Ela tinha os cabelos pretos e longos, olhar profundo e solidário. Nar toda manhã gostava de admirar o sol e, por coincidência, ela era do signo de Libra e acreditava em zodíacos. Mas em uma estranha manhã, tudo mudou. Nar estava sentada na beira da calçada, quando de repente sentiu alguém se aproximar. Era um rapaz, jovem também, e que talvez tivesse a mesma idade que a dela. O jovem parecia estar atordoado por algum espírito maligno, e naquele momento a sua única intenção era atacar Nar.
Então ela começou a se lembrar da lenda sobre Shamash e, mesmo não sabendo do efeito das suas preces, ela pediu que o jovem não a machucasse. E, como se uma luz viesse do sol, segurou o jovem por trás e o parou imediatamente. Nar, mesmo com toda aquela luz, ela conseguiu enxergar Shamash e o agradeceu pessoalmente e o abraçou. Mas Nar fez a ele um pedido inusitado e ousado. Ela queria morar com ele. Porém, por que uma linda jovem faria esse pedido, sendo que sua vida terrena era boa? Essa foi a pergunta que Shamash fez a ela. E ela, com lágrimas nos olhos, lhe respondeu que não queria mais continuar em um mundo de escuridão, de maldades, onde pessoas machucavam pessoas. E ele, sendo quem ele era, a protegeu pessoalmente. E isso significou muito para ela, tanto que ela queria ser sua companhia. No entanto, Shamash deixou bem claro que essa atitude não teria voltas e que ela não retornaria para visitar seus pais, familiares e nem sequer seus amigos. E ela o disse que era muito solitária. Seus familiares eram distantes e frios e ela nem tinha amigos. Aliás, nem os deixavam se aproximar. Shamash, ao ouvindo, compreendeu todo aquele sentimento e, em um piscar de olhos, a levou para seu lugar. Nar não podia estar mais feliz. Ela finalmente conseguiu encontrar um lugar tranquilo para morar. E ali ela começou a acompanhar todos os movimentos que Shamash fazia. Ela o admirava cada dia mais. E ele também nutriu por ela um sentimento profundo, tão verdadeiro que ele não imaginava ficar sem o sorriso dela. Aquilo que começou com uma ingênua amizade, e afinal por um período realmente foi, logo iria se tornar um caso de amor entre Nar e Shamash. Alguns até dizem que os dois se casaram e tiveram 2 filhos. Outros mencionam apenas que ambos viveram bem e completavam um ao outro, e ambos trabalhavam a fim de permanecer a justiça. Utu foi retratado em obras artísticas de várias maneiras. Em alguns casos, Utu é representado por seu símbolo, um disco solar. Isso é visto, por exemplo, em uma estrela de pedra de Ashurbanipal II, na qual o governante assírio é mostrado adorando várias divindades, incluindo Utu, em suas formas simbólicas. Em outras representações, o deus é retratado como um governante com uma longa barba, sentado em um trono, como visto na estrela do Código de Leis de Hammurabi, ou na tábua do deus Sol de Nabu-Aplaidina. Sua arma era uma serra de poda, uma serra de 2 gumes com dentes pontiagudos, que representava seu papel de deus da justiça. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conhecia a história do deus do sol Shamash? Acredita que ele realmente existiu? Ou acha que seja algo que as pessoas inventaram? Escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenha alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!